será lembrado por toda a eternidade, né? A E vitória o do Botafogo ganhou do PSG, foi isso. Muito bom, muito bom. Eu compartilhei isso daí. Mas é E isso, a gente queria estar falando do futebol, da alegria do povo, mas a gente tem que falar de guerra, né? E o que que isso aí vai ter como consequência, né? Primeiro, a gente pensa, né, que a democracia está em xeque, né? Como é que o Donald Trump ordena um ataque sem o aval do Congresso? Eu acho que isso é um tema importante para a gente falar com o Breno. Também o impacto econômico e o risco dessa escalada, a gente está vendo aí essa questão do petróleo. Enfim, olha, o Breno chegou aqui, a gente já pode então falar já, direto. já, já vamos embarcar o Breno, tá aí. Breno, que na verdade. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bom Quem dia, vai ganhar? Daphne. Palmeiras ou Botafogo? Nesse Ah, mundo calmo. Que Hoje nós tem Palmeiras e Botafogo no Mundial, é isso? Tem. Ah, então, Olha, caramba. o Palmeiras tem mais time que o Botafogo. É favorito. Mas o Botafogo está inspirado. Veio de uma vitória histórica contra o Paris Saint-Germain. E o Botafogo tem o apoio do Ayatollah Khamenei. A gente estava falando sobre isso antes da sua chegada também, né? Também tem esse dado. Ô, Breno, é o seguinte, eu vou deixar uma Palmeiras é pergunta. favorito, Daphne. Você torce para o Botafogo? Não, eu sou fluminense, mas eu sou aqui, minha família toda, meus filhos são botafoguenses. Eu acho que o Palmeiras é favorito, mas o Botafogo está muito inspirado. Esse menino Igor Jesus, por enquanto, talvez seja o melhor jogador do Mundial. Ô, Breno, eu vou deixar uma pergunta no ar, como eu sempre costumo fazer aqui, que é o seguinte: ninguém como você enfrenta tanto sionismo no Brasil, né? Isso aí é público e notório. E agora, quer dizer, na verdade, ficou claro para o mundo inteiro o Israel como Estado agressor, os Estados Unidos como Estado agressor, e naturalmente, quer dizer, todo mundo que defende a ordem internacional deveria defender o Irã em relação à agressão sofrida. No entanto, sempre vai ver, não, mas o Irã é uma ditadura, é uma teocracia, é isso, é aquilo, não sei o quê, persegue as mulheres, faz. Queria te perguntar, deixar no ar. É nosso dever apoiar o Irã incondicionalmente nessa situação? Então, a pergunta está lançada, eu vou tomar um café e deixo aí para vocês. Não, vou te ouvir, diga, quero te ouvir. A resposta é simples, sim. É nosso dever apoiar incondicionalmente o Irã nessas circunstâncias, ou seja, nas circunstâncias em que o Irã está enfrentando o Estado de Israel e os Estados Unidos. Por quê? Porque o que está em jogo nesse momento não são os direitos civis no interior do Irã, não é a natureza do regime político que existe no Irã, não é se gostamos ou não gostamos desse modelo que existe no Irã. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é um ataque ilegal de um regime ilegal, que é o regime sionista, apoiado pelos Estados Unidos, que também ataca o Irã. Então, há uma contradição, a contradição principal que nós estamos vivendo é a contradição entre um ataque imperialista, a revelia do direito internacional, e um Estado que está se defendendo desse ataque. Numa situação como essa, não pode haver dúvidas, porque o princípio regulador do direito internacional, Léo, é a autodeterminação dos povos. Se nós aceitarmos que estados imperialistas, como os Estados Unidos, ou seus fantoches, como é o caso de Israel, podem atacar outros países porque não lhes agrada o regime político, nós vamos criar no cenário internacional uma situação desastrosa. Uma situação desastrosa. Né? Sem o princípio da autodeterminação, só resta a lei da selva. Isso é ruim para o próprio Brasil, né? O Brasil pode se tornar alvo disso futuramente. Claro, porque isso passa a permitir que os Estados Unidos mantenham, porque sempre exerceram essa estratégia, isso passa a permitir que os Estados Unidos e seus vassalos determinem como cada país se organiza internamente. Exatamente. Exatamente. Esse é o nosso risco. Vou tomar um café. Vou tomar um café e deixo O vocês aí. imperialismo é essencial. Valeu, gente.
Valeu, Léo. Acho que a gente continua aí nessa toada, né? Essa legalidade e a democracia em xeque. O Trump ordenou o ataque ao Irã sem o aval do Congresso norte-americano, e aí, né, isso claramente eu acho que representa uma violação à Constituição dos Estados Unidos. Também contraria essa ação, contraria a Carta das Nações Unidas, né? Como é que a gente pode avaliar a legalidade internacional desse bombardeio? Será que, né? E qual é o precedente político que esse tipo de atitude pode abrir para, né, daqui para frente? Eu acho que é isso aí, né? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida, não há fora da polêmica de que os Estados Unidos, como Israel, violaram a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é muito clara de que não é legítimo qualquer tipo de ataque militar, a não ser como autodefesa. Ou seja, somente é legítimo e legal o recurso às armas, segundo a Carta das Nações Unidas, se um Estado atacado se defender. Fora desse princípio, nenhuma ação armada está contemplada na Carta das Nações Unidas, a não ser que seja uma ação armada decidida pelo Conselho de Segurança da ONU, aí em caráter punitivo. Então, claramente, a Carta das Nações Unidas só estabelece duas situações nas quais a guerra é um instrumento legal. Primeira situação, a autodefesa dos estados singulares. Segunda situação, uma decisão do Conselho de Segurança para impor uma punição a determinado país ou a determinado conjunto de países. Em nenhuma dessas duas situações nós podemos classificar a ação de Israel e a ação dos Estados Unidos. Claramente houve violação do direito internacional. Então, outra, houve violação da Constituição dos Estados Unidos, aí é um pouco mais polêmico. A Nancy Pelosi, democrata, foi quem veio a público dizer houve violação da Constituição. Os Estados Unidos criaram, depois de 2001, uma espécie de zona cinzenta sobre a autoridade do presidente da República em determinar ações militares extraterritoriais. Em tese, somente poderia haver ataque a um outro país sob declaração de guerra. No entanto, os Estados Unidos já operaram sob regime de exceção muitas vezes ao longo da história. Os Estados Unidos fizeram a Guerra do Vietnã, Daphne, sem declaração de guerra declarada pelo Congresso norte-americano. É o caso mais célebre, no qual a Constituição dos Estados Unidos foi violada. E ela está sendo violada mais uma vez, ou seja, o Irã está sendo atacado sem declaração de guerra, sem que isso tivesse passado pelo parlamento norte-americano. Veja a ironia. O Irã não é acusado de ser uma ditadura? Uhum. Pois bem, o bloqueio ao Estreito de Hormuz foi decidido pelo parlamento iraniano. O governo iraniano não podia decidir isso isoladamente, porque é um ato de guerra. Mas os Estados Unidos atacaram o Irã mediante ordem executiva do presidente da República, sem passar pelo parlamento. Como existe essa zona cinzenta, poderá ser alegado, não, isso não é uma guerra, é uma ação contemplada pelo Patriot Act e pelas demais leis posteriores a 11 de setembro de 2001, que permite aos Estados Unidos fazerem intervenções pontuais sem que você precise de uma declaração de guerra emitida, deliberada pelo Congresso norte-americano. É um argumento absolutamente agressor à lógica da própria Constituição dos Estados Unidos. Essa é uma lógica quando você determina que apenas o parlamento pode declarar guerra e quando você determina que ações armadas só podem ocorrer sob declaração de guerra. É para você evitar que os governos excedam nos seus planos militares. Muitas vezes, governos recorrem às armas exclusivamente ou principalmente para melhorar sua popularidade interna. Sabe-se que determinadas confrontações armadas geram um ambiente de nacionalismo,
e esse ambiente de nacionalismo pode eventualmente ajudar governantes. Isso é um dos motivos, um dos vários motivos pelos quais as repúblicas, os mais diversos estados, os mais diversos modelos políticos estabelecem regramento para as ações militares. Os Estados Unidos é o país no mundo com menos regramento para as ações militares, porque o presidente da República tem decidido ações militares sem qualquer tipo de controle parlamentar, por exemplo. Né? Então, essa é a situação. De toda maneira, por um lado ou por outro, no que diz respeito a cada das Nações Unidas, ou mesmo no que diz respeito à Constituição dos Estados Unidos, é evidente que nós estamos diante de ações ilegais. Agora, você mencionou a decisão do Estreito de Hormuz, né? Quais são os possíveis reflexos que você vê disso para o mercado global? Qual é o impacto econômico, se a gente levar em consideração, né, que isso pode acontecer em relação ao petróleo? Explica aqui um pouco para a gente. Vou fechar aqui meu microfone, que a cachorrada resolveu dar opinião também. Isso aí. A opinião dos cachorros costuma ser melhor que a de muitas pessoas que eu escuto. É verdade. Veja, pelo Estreito de Hormuz passam 20% do comércio mundial de petróleo. Esse é o número atual. Especialmente todo o petróleo produzido no Golfo Pérsico, incluindo a Arábia Saudita, ele transita pelo Estreito de Hormuz. E esse petróleo vai abastecer seja o Ocidente, seja a Ásia. Fechar o Estreito de Hormuz é, na prática, provocar uma redução de 20% na oferta do petróleo mundial. E, evidentemente, isso faz o preço do petróleo subir. Aliás, já abriu essa segunda-feira subindo e subindo fortemente. Ele já está escalando para cima dos $80. Há especialistas que chegam a afirmar que o petróleo poderia subir a $200 ou a $300 o barril, o que efetivamente provocaria um caos na economia mundial. O peso inflacionário disso seria aterrorizante. Né? É uma ação drástica e é uma ação que pode provocar um novo enfrentamento militar. Há bases dos Estados Unidos ali em outros países do Golfo Pérsico e eles podem tentar desobstruir militarmente o Estreito de Hormuz, apesar do Estreito de Hormuz estar em território iraniano e, portanto, o Irã tem soberania sobre o Estreito de Hormuz. Diz o noticiário que Donald Trump apelou a Xi Jinping, presidente chinês, para que ele convencesse o Irã a não fechar o Estreito de Hormuz, até porque a economia chinesa também seria prejudicada. Né? Até o presente momento, a China tem se comportado de uma forma muito crítica às agressões israelenses e norte-americanas, a ver qual será o comportamento da China no episódio Estreito de Hormuz, que é, em termos geopolíticos, a principal arma que tem o Irã. Ou seja, o Irã está enfrentando um conglomerado militar muito superior às suas próprias forças. Nesse exato momento, o Irã enfrenta um conglomerado que inclui o Estado de Israel, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a OTAN. Ou seja, o Irã está se defrontando numa guerra aérea, que é uma guerra de alto padrão tecnológico, está enfrentando um conglomerado das principais potências ocidentais. Acreditar que o Irã possa exclusivamente enfrentar esse conglomerado exclusivamente por meios militares diretos é um erro de cálculo. O Irã tem que recorrer às armas geopolíticas. Uma arma geopolítica é fechar o Estreito de Hormuz. É um desafio para a China também, não é, Daphne? Para a China e para a Rússia, porque os Estados Unidos já não escondem, como tampouco esconde Benjamin Netanyahu. O interesse deles é destruir o Irã. Como eles dizem, mudar o regime político do Irã, que não é outra coisa que não estabelecer no Irã uma situação parecida com a da Líbia ou do Iraque, ou constituir no Irã um governo fantoche que sirva aos interesses norte-americanos e israelenses na região,
E isso significaria, em termos estratégicos, o controle total do Oriente Médio pelos Estados Unidos. Se isso vier a acontecer, Daphne, seria uma derrota contundente da China e da Rússia numa região vital do planeta, porque ali se concentram 60%, 70% das reservas mundiais de petróleo. Seria uma demonstração de fraqueza de Rússia e China exorbitante. A China pressionará o Irã para que ele não recorra ao fechamento do Estreito de Hormuz? Acho que a China pode tentar fazer do limão uma limonada, ou seja, tentar pressionar os Estados Unidos a uma negociação. O Irã não fecha o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos obrigam Israel a um cessar-fogo e o retorno à mesa de negociações, o que seria, nas circunstâncias atuais, uma vitória tática do Irã. Impedir que Israel continue com a sua ação armada, impedir que os Estados Unidos ampliem o seu esforço militar contra o Irã. Né? Vamos ver como é que é o comportamento da China. Eu tenho dito, Daphne, só para concluir, que a grande incógnita neste momento é o que farão Rússia e China diante da escalada contra o Irã. Esse será um bom teste, o fechamento do Estreito de Hormuz. Certo. Você, inclusive, mencionou que o petróleo já subiu diante desse risco de fechamento. Então, a gente, de fato, já tem alguma consequência, né? Eu não sou o Silvio Santos, não, mas eu vou dar bom dia aqui às minhas colegas de trabalho, Luciana Barros, um beijo, Raquel Monteiro. Rádio Proletário, obrigada aqui pela renovação. O Congresso iraniano já autorizou previamente o governo a dar respostas dentro da verdadeira promessa 3. Eles atuam dentro do protocolo democrático, disse ele, e também mandou uma outra aqui mais cedo. Obrigada. Se Israel é o único que mata em Gaza e não permite jornalistas internacionais nem ajuda humanitária em Gaza, alegando estar os protegendo, é porque Israel é genocida e pratica apartheid, sendo assim. Disse aqui nosso internauta. Obrigada aqui sempre pelo apoio. Bom, é isso, né? A gente falava do efeito, né? Já subiu o petróleo, e aí eu te pergunto: você acha que existe um risco real de uma nova crise global semelhante àquela de 2008, né? E como é que você acha que fica o Trump, né? Ele usa essa guerra como trunfo eleitoral. Qual é o impacto interno lá nos Estados Unidos, né? Como é que você acha que a opinião pública vai assistir, né, a essa fantasia do Trump dele acabar com guerra? Eu acho que não existe mais, né? Só um último aqui do Fernando. Breno, a Rússia entregou a Síria para a Al-Qaeda, Israel, assim como traiu a Armênia e Nagorno-Karabakh. Qual a confiança o Irã poderia ter com a Rússia? E essa daí é mais complexa. Mas aí eu passo para você tentar responder Eu vou tentar responder aqui a tua pergunta e a pergunta desse nosso espectador, Fernando Castro. Olha, primeiro ao Fernando Castro. Veja, eu não concordo com essa análise que a Rússia entregou a Síria para a Al-Qaeda, Israel, e que a Rússia traiu a Armênia e Nagorno-Karabakh. Eu acho que essa é uma análise que não encontra solidez nos fatos. A Rússia não tinha domínio do jogo na Síria. A Rússia era uma força secundária que vinha perdendo por decisão do próprio Assad. A Rússia vinha perdendo peso dentro da Síria, né? Para tentar escapar das sanções estabelecidas há 15 anos atrás, há quase 15 anos atrás, o Assad vinha reduzindo o papel tanto da Rússia quanto do Irã na Síria, né? E isso fez com que a Rússia tivesse poucas condições de intervir. A Rússia não podia assumir, em nome da Síria, o enfrentamento contra os grupos internos que buscavam derrubar o governo Assad. Isso não existe em canto algum. Né? Ou seja, se o próprio governo Assad não é capaz de ter uma estrutura militar, não era capaz de ter uma estrutura militar suficientemente robusta para enfrentar seus inimigos, claro, aí sim, com a ajuda da Rússia e do Irã, a Rússia não poderia substituir essa estrutura militar. Né? Essa carta não existiu.
né? Então, eu não posso concordar com essa análise. Também eu não acredito que propriamente Putin traiu a Armênia. O Putin adotou decisões conforme a agenda russa, e na agenda russa a Armênia foi prejudicada. Nós podemos até condenar a ação russa, dizer que era preferível que tivesse apoiado a Armênia, mas a expressão traiu significa tem um contexto moral que eu acho que não é muito apropriada ali em relação à Armênia. De toda maneira, respondendo propriamente a pergunta, qual a confiança o Irã poderia ter com a Rússia? Minha resposta é simples: não sei. Não sei. E quem disser que sabe está blefando, porque a Rússia está diante de cálculos dificílimos em função dos seus interesses. A Rússia enfrenta uma guerra na Ucrânia, uma guerra dura, uma guerra prolongada que se arrasta há mais de 3 anos. A Rússia, com o governo Trump, encontrou a possibilidade de dividir o bloco ocidental. Esse é o cenário da guerra da Ucrânia. A Rússia abrirá uma frente ao apoiar fortemente o Irã, que pode prejudicar a guerra na Ucrânia, porque eventualmente reunificaria o Ocidente ao redor de Kiev. Veja que cálculo difícil, Daphne. A Rússia vai priorizar a Ucrânia e, portanto, tentar manter essa divisão entre Trump e os países europeus, ou a Rússia priorizará a questão iraniana, correndo o risco de jogar Trump no colo da União Europeia e de Kiev novamente. É um cálculo complexo, não é um cálculo simples. Aparentemente, a Rússia tem tido verbalmente um comportamento de solidariedade firme com o Irã. Basta ver a declaração do embaixador russo nas Nações Unidas ontem. Vamos ver amanhã, na reunião do Conselho de Segurança, como se porta a Rússia. A Rússia e o Irã têm uma aliança estratégica. O Irã é o principal fornecedor de drones da Rússia na guerra da Ucrânia. Agora, não é um cálculo simples. Basta qualquer um de nós aqui, incluindo esse nosso caríssimo espectador, se colocar no lugar do Putin. Qual decisão você tomaria? Então, é complexa e eu não creio que nós tenhamos, de fora do Kremlin, condições de, com precisão, analisar qual será a atitude russa. A tendência russa, até o momento, é de solidariedade com o Irã. Agora, até onde irá essa solidariedade? A Rússia garantirá ao Irã o fornecimento de armas, o necessário fornecimento de armas para o Irã enfrentar Israel e Estados Unidos, incluindo seus mísseis mais sofisticados, que é do que o Irã precisa? Agora, por que cargas d'água que, mesmo tendo uma aliança estratégica com a Rússia e com a China, o Irã não conseguiu constituir um sistema de defesa à altura dos ataques que sofreu? Aí se coloca em questão também um elemento tecnológico, ou seja, será que a China e a Rússia têm debilidade em construção de sistemas de defesa antimíssil? Ou a Rússia e a China não forneceram ao Irã algo que seria indispensável, esse sistema de defesa? Ou o Irã tinha esse sistema de defesa e a infiltração interna do serviço de inteligência israelense desabilitou esse sistema, né? Então, aí é um outro problema. Aí, retornando à tua questão, depois de respondida a questão desse espectador, aí você tem que me lembrar da sua pergunta. Eu estou a noite toda trabalhando, eu estou cansado. Se existe uma crise, a partir dessa questão do petróleo, né? Se existe uma crise semelhante à de 2008 e qual é o efeito disso interno para o Trump? Tá bem, ótimo. Um combo, 2 perguntas em um. Olha, se o preço do petróleo disparar, nós podemos ter uma crise inflacionária e uma crise recessiva planetária, em escala planetária, eu não tenho dúvida disso, né? Basta pensar o que significa sobre o preço de todas as cadeias de valor, o preço do petróleo subir 30%, 50%, 100%, 200%. É evidente
que isso pode provocar uma desorganização da economia mundial e uma explosão inflacionária, e o Brasil sofreria muitíssimo com isso, né? Muitíssimo com isso. Embora o Brasil produza boa parte do petróleo que consome, o Brasil ele não consegue se fechar para o preço internacional do petróleo totalmente, porque o Brasil tem que realizar operações que são chamadas operações de swap. O que é operações de swap? O Brasil produz petróleo pesado. Esse petróleo pesado ele precisa ir para o exterior em troca de petróleo leve. E o intercâmbio desse swap é pelo preço do dia. Né? Você vende o petróleo pesado pelo preço do dia e importa o petróleo leve pelo preço do dia. A Petrobras conseguiria driblar isso? Conseguiria fazer uma troca, um escambo, sem passar pelo preço do dia? Apenas entregando petróleo pesado e recebendo relativamente o que corresponde ao petróleo leve? E com isso o Brasil poderia manter os preços da gasolina, por exemplo, a partir dos custos de produção da Petrobras e não das suas referências internacionais. O Brasil conseguiria, vamos dizer assim, fechar suas fronteiras petrolíferas para impedir uma disparada inflacionária? É difícil, não é uma operação simples, embora creio que ela possa e deva ser tentada. Fecho aqui meu parênteses sobre o Brasil, que eu usei como exemplo. Ou seja, você pode ter uma disparada inflacionária em função do Estreito de Hormuz, isso me parece evidente. E pode também empurrar o mundo para uma situação recessiva, na medida em que você tem uma crise de energia. Sobre como a ação militar dos Estados Unidos impacta internamente. Olha, o governo Trump, sua base republicana, ela está dividida, porque o Trump não foi eleito com uma política guerreirista. O Trump foi eleito com uma política isolacionista, que é tirar os Estados Unidos das guerras que não têm a ver com seus interesses diretos. Basicamente, essa é a doutrina militar que Donald Trump vendeu na campanha eleitoral. Os Estados Unidos só vão se meter em guerras quando ameaçados diretamente. Os Estados Unidos só se envolverão em guerras nas quais seus interesses diretos estejam em jogo. Por isso que Trump disse que se afastaria da Ucrânia e faria a paz em 24 horas, e também disse que encontraria uma solução para a questão palestina, e disse muito claramente na campanha que uma solução militar contra o Irã não estava em tela, porque nem a Ucrânia, nem a Palestina, nem o Irã diriam respeito diretamente aos interesses norte-americanos. Esses interesses norte-americanos, na prática, se concentrariam na sua polarização com a China. Então, você teve essa política isolacionista durante a campanha eleitoral. Mas o Trump está adotando uma outra política. O Trump está adotando a política dos democratas, que é a política que busca preservar a hegemonia dos Estados Unidos na condição de representante de um sistema imperialista que possui um conjunto de interesses, e nem todos esses interesses dizem respeito diretamente aos Estados Unidos. Ou seja, Trump, com a decisão de atacar o Irã, Trump está mantendo a lógica do Partido Democrata, que coloca os Estados Unidos como líder de um sistema imperialista e, portanto, como xerife do mundo. E isso provoca tensões no governo norte-americano, isso provoca tensões entre os republicanos, entre os isolacionistas e os intervencionistas. Quem quiser pode procurar recentes declarações de Steve Bannon, importante assessor informal nessa altura de Donald Trump, e um dos ideólogos, se não o principal ideólogo do movimento MAGA, Make America Great Again. Steve Bannon disse claramente que era contrário à intervenção militar no Irã. Tá? E vários parlamentares republicanos e integrantes do governo estão verbalizando essa política. Mas Trump caminha por outro lado, caminha para uma política intervencionista. Então, há uma tensão nos Estados Unidos
forte entre isolacionistas e intervencionistas. Fora isso, há um mal-estar social, com os Estados Unidos se metendo noutra guerra diante de um cenário econômico-social bastante delicado no país. Né? Pesquisas realizadas nos últimos dias mostram que a imensa maioria do povo americano é contra a guerra no Irã. Isso. Né? Então, e já começaram manifestações contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Né? Então, é de se esperar contradições e tensões internas fortes nos Estados Unidos a respeito da decisão intervencionista de Donald Trump. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui. O Júnior Ranieri faz uma pergunta. Breno, é correto afirmar que o Estado de Israel foi criado por sionistas e para sionistas? Bem longa, eu acho, essa resposta, e vou te deixar responder, mas aproveito e faço a minha também. Você mencionou o papel da China, como é que a China poderia atuar, né? Eu queria saber como é que você vê, qual seria a postura dos países dos BRICS diante da escalada belicista do Trump e do Netanyahu, e se o Brasil deveria adotar uma posição mais firme, né, como a Colômbia, o México e eu acho que o Chile também, né, que já condenaram o ataque. E se você defende o rompimento de relações com Israel nesse momento, ou se você acha que, de repente, o pragmatismo diplomático deveria prevalecer. Mas, enfim. Bora lá. Bora lá. Pragmatismo quer dizer tomar decisões olhando para os resultados de curto prazo. É uma filosofia nascida nos Estados Unidos. Né? Eu acredito que os melhores resultados de curto prazo que podem ser obtidos é a partir da ruptura das relações diplomáticas e comerciais com Israel. Portanto, eu considero que a decisão pragmática é a ruptura, porque não há outra maneira de obter o resultado almejado, que é deter o braço criminoso de Israel, que não seja através do isolamento internacional. Veja, Daphne, eu queria ser bem claro sobre isso, porque eu acho que é importante. Sim. As pessoas se perguntam como deter Israel. E eu vou dizer como não é possível deter Israel pela via diplomática. Israel não será detido pela via diplomática. O código genético do regime sionista, nesse item, é muito semelhante ao do nazismo, ao do nazifascismo. Israel não será detido pela via diplomática. Como, então, Israel poderá ser detido? Eu acho que é a confluência de 3 fatores. Um fator é a resistência palestina, que é heróica, é heróica desde os anos 40 e é heróica especialmente desde 2023. Apesar do massacre, da carnificina, do genocídio do povo palestino, Israel não consegue destruir a resistência palestina na faixa de Gaza. Esse é um fato. Vejam, um dos exércitos mais poderosos do mundo não consegue destruir um grupo guerrilheiro que luta, quando muito, com armas leves, com fuzis, com pistolas, às vezes com paus, pedras e facas. Israel não consegue destruir a resistência palestina. Então, esse é um fator, a resistência palestina. O outro fator, uma resposta militar de países como o Irã, que afrontem o poderio bélico de Israel e derrotem, ainda que taticamente, Israel. Terceiro fator, o isolamento, o boicote internacional. É uma confluência desses 3 fatores que pode obrigar o regime sionista a recuar ou até derrotá-lo. É semelhante, Daphne, ao que aconteceu com a África do Sul na época do apartheid. Eu vou relembrar aqui a nossa audiência como é que deixou de existir o apartheid. Foi uma confluência de 3 fatores. Um fator foi a resistência negra no interior da África do Sul, liderada pelo Congresso Nacional Africano, que tinha como sua principal referência, mas não única, Nelson Mandela. Então, a resistência negra no interior da África do Sul foi um fator essencial, incluindo resistência armada, porque o CNA tinha um braço armado que operava fortemente no interior da África do Sul, no enfrentamento ao regime do apartheid. Um segundo fator foi militar.
o exército da África do Sul, que era tido nos anos 80 como um dos exércitos mais poderosos do mundo, ele sofreu em 1988 uma derrota tática que quebrou o seu mito de invencibilidade. A derrota na Batalha de Cuito-Cuanavale. A Batalha de Cuito-Cuanavale ela faz parte da Guerra Civil Angolana, na qual o MPLA, partido de esquerda, movimento de esquerda, enfrentou o UNITA, movimento de direita, apoiado pela África do Sul, enquanto o MPLA, como dizem lá os angolanos, MPLA, era apoiado pela União Soviética e apoiado por Cuba. Cuba mandou tropas a Angola quando o UNITA recebeu um apoio descarado dos Estados Unidos e também um apoio militar aberto da África do Sul. Houve uma batalha importante em 1988, que foi essa batalha, como eu referi, a Batalha de Cuito-Cuanavale. E o exército da África do Sul foi derrotado pelas forças conjugadas de Angola e Cuba. Isso foi uma derrota tática, isso não provocou o desmonte, o cerco ou a aniquilação da África do Sul, mas revelou que o exército sul-africano não tinha o poder que imaginava ter e que poderia ser derrotado pela via militar. E aí teve o terceiro fator. Qual foi o terceiro fator? O boicote internacional. A África do Sul sofreu um movimento de ruptura de relações diplomáticas e comerciais, um cerco internacional brutal. A África do Sul foi proibida de participar até mesmo de concursos como o de Miss Universo. Ela não tinha espaço em nenhuma competição esportiva, em nenhuma atividade cultural. As relações comerciais foram cortadas, as relações diplomáticas. A África do Sul sofreu um embargo ali nesse final dos anos 80. E a conjugação desses três fatores levaram a que o próprio regime do apartheid negociasse uma transição para o seu fim, quando de Klerk, então presidente da África do Sul, abre negociações com o CNA, tira Mandela da cadeia e acaba o apartheid. Então, eu imagino que o cenário para derrotar Israel é uma conjugação desses três esforços. Quem de fato quiser resolver a questão palestina, quem de fato quer a paz, precisa participar desse movimento. Ao Brasil não cabe participar, por obviedade, da resistência palestina. O Brasil tampouco tem tropas para se inserir no enfrentamento militar contra Israel. No que o Brasil pode contribuir? Nesse terceiro item, o isolamento internacional de Israel, o boicote mundial a Israel. E qual é o passo mais decisivo, mais importante em relação a isso? A ruptura de relações diplomáticas e comerciais. Essa ruptura não apenas sinalizaria para o Sul global fortemente, porque o Brasil é um país relevante do Sul global, não apenas, creio eu, provocaria uma onda de ruptura de relações, muitos outros países se somariam à ruptura de relações comerciais e diplomáticas, quanto também a decisão brasileira animaria as massas nos Estados Unidos e na União Europeia que pressionam seus governos para que adotem medidas anti-Israel. Então, eu creio que é uma decisão relevante, é uma decisão que aumentaria o prestígio do Brasil no planeta, especialmente o prestígio do presidente Lula. Claro que tem um custo interno e internacional, não se faz omelete sem quebrar ovos. Quem espera na política fazer omelete sem quebrar ovos não vai fazer nada. Riscos são necessários de serem corridos, especialmente em momentos dramáticos como o atual. Não é? Mas eu sou francamente favorável, eu acho que é uma imposição política e moral que o Brasil rompa relações diplomáticas e comerciais com Israel. Agora, você me pergunta se pode ser tomada alguma decisão no âmbito do BRICS. Aí minha resposta é não. O BRICS é uma articulação econômica, não é uma articulação geopolítica. Né? O BRICS não é... E ao ser uma articulação, o BRICS funciona por consenso. E o consenso já está quebrado, porque a Índia se alia aos Estados Unidos. E a Índia tem uma política bastante simpática a Israel.
Então, não se pode contar com o voto da Índia. Não se podendo contar com o voto da Índia, não haverá decisão coletiva. De cara, já sabemos disso. Pode haver uma declaração genérica, uma declaração pela paz, uma declaração contra a escalada militar, uma declaração para que as pessoas sentem-se à mesa e resolvam os problemas sem guerra, mas não vai haver não acredito numa declaração, numa resolução contundente do BRICS. Agora, nos bastidores, é possível que Brasil, Rússia, China e outros países tentem uma posição comum, ou pelo menos integrem as suas agendas em relação a Israel e ao Irã. Perfeito. Isso é possível, né? Agora, é aquela história, o mundo entrou numa outra fase. O que está acontecendo com o mundo? Você tem um país, que são os Estados Unidos, que está perdendo hegemonia. O sistema imperialista montado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, que disputou até 1991, de 1945 a 1991, disputou a hegemonia planetária contra o campo socialista liderado pela União Soviética, esse mesmo sistema imperialista que em 1991 foi vitorioso sobre a União Soviética, esse sistema está em crise, está perdendo hegemonia. Esse país, que são os Estados Unidos, está tentando estabelecer a estratégia para controlar, para impedir e até para reverter essa decadência da sua hegemonia. E está cada vez mais claro que essa estratégia não é econômica, não é pela concorrência econômica, não é pela competição econômica com a China. Essa estratégia é militar, porque os Estados Unidos olharam para todas as possibilidades e chegaram à seguinte conclusão: só existe uma frente na qual os Estados Unidos hoje podem encurralar a China. Qual é essa frente? É a frente militar. E aí você concorda com alguns analistas que já estão dizendo que a Terceira Guerra Mundial já começou? Você falou que não tem como parar Israel com diplomacia, né? Mas você acha que ainda existe espaço para praticar diplomacia nesse caso? Sempre existe espaço para praticar a democracia. Agora, a gente sempre tem que Diplomacia. decidir a diplomacia. Eu falei o quê? Democracia também. O meu cérebro está cansado mesmo. Sempre existe espaço para praticar diplomacia. Agora, a diplomacia não é mais o veio principal. O veio principal, por decisão dos Estados Unidos, é a guerra. Quem fechar os olhos para isso estará enganando a si próprio e aos demais. Este é o veio principal que os Estados Unidos escolheu, é o veio da guerra. E a disputa de hegemonia contra os Estados Unidos será pela via da guerra. Como, aliás, aconteceu em muitos outros momentos da humanidade. Nós nunca vivemos troca de hegemonia por caminhos pacíficos, porque quem perde a hegemonia vai defendê-la com faca nos dentes. Vai defendê-la com faca nos dentes. Que é o que os Estados Unidos estão fazendo. Isso não quer dizer necessariamente guerra mundial, muito menos guerra nuclear. O que nós temos hoje? Nós temos hoje a irrupção de guerras regionais nos pontos de tensão onde a hegemonia norte-americana está sob cheque. Então, você tem um ponto de tensão evidente na Europa do Leste, você tem um ponto de tensão no Oriente Médio, você tem um ponto de tensão no Mar da China, que é Taiwan, você tem potencialmente um ponto de tensão que é a América Latina, Venezuela. Então, são esses pontos regionais, eles estão se transformando em guerras regionais. Isso já pode configurar uma terceira guerra mundial? Num sentido poético, sim. Vamos dizer, a gente pode ser, como as teorias são de livre criação, você pode dizer, não, é uma guerra mundial de outro tipo, que é a simultaneidade de guerras regionais. Mas eu sou um ortodoxo com essas coisas, eu prefiro o critério jornalístico. Né? Guerras mundiais, elas têm que ter alguns parâmetros, que são os parâmetros que se puderam empregar em relação à Primeira e à Segunda Guerra. Então, nós não estamos numa guerra mundial porque as grandes potências não estão em confronto direto.
O que caracteriza uma guerra mundial? O confronto direto entre as grandes potências que naquele momento centralizam as divergências do mundo. Né? Isso ainda não aconteceu. Nós não temos um embate direto da China e a Rússia de um lado, os Estados Unidos e da OTAN do outro. Essa situação é que caracterizaria uma guerra mundial. Nós temos guerras regionais que são guerras por procuração. Os Estados Unidos não estão lutando contra a Rússia. Quem está lutando contra a Rússia é a Ucrânia. Mas a Ucrânia é abastecida, orientada, financiada e armada pelos Estados Unidos e pela OTAN. É uma guerra indireta. A mesma coisa acontece com sinal trocado no Oriente Médio. Os Estados Unidos atacaram o Irã, não atacaram a Rússia, não atacaram a China. Quem está guerreando, se defendendo contra os Estados Unidos é o Irã. Né? Então, você tem ainda uma situação que não é de guerra mundial, porque não há essa confrontação direta entre as grandes potências. Pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Em caráter ofensivo ou em caráter defensivo. Por exemplo, se os Estados Unidos escalarem contra o Irã, o que farão Rússia e China? A Rússia e China estabelecerão uma linha vermelha a partir da qual Rússia e China intervirão militarmente enfrentando os Estados Unidos no Irã? Não necessariamente. Vou aqui me lembrar um episódio da Guerra Fria, quando os Estados Unidos ameaçaram invadir Cuba, depois da ação na Baía dos Porcos, ação fracassada de abril de 1961, quando os Estados Unidos ajudaram os contra-revolucionários a montar uma missão cujo objetivo era derrubar Fidel Castro, Khrushchev avisou a Kennedy: qualquer tentativa norte-americana de invadir Cuba, nós retalharemos, atacando imediatamente a Alemanha Federal e a Turquia. Então, o Khrushchev estabeleceu uma linha vermelha, que nunca foi ultrapassada. E depois houve o Acordo dos Mísseis, em 62, que é um acordo vigente até hoje. Né? Os Estados Unidos nunca invadiram Cuba. Sim. Né? Que fica ali a 90 milhas do seu território. Né? Então, aí você pode ter uma escalada desse tipo dos Estados Unidos com China e Rússia. Agora, não há como escapar disso. Se China e Rússia não antepuserem aos Estados Unidos algum grau de defesa militar do Irã, os Estados Unidos serão vitoriosos na sua estratégia e terão, pelo menos, adiado a decadência da sua hegemonia. A hegemonia norte-americana não cairá por meios econômicos, embora a sua decadência econômica seja fundamental. A hegemonia norte-americana somente será suplantada quando os países que hoje contestam a hegemonia norte-americana forem capazes de se defender militarmente. Eletra Silva, pergunta egoísta: efeitos de pequenos artefatos nucleares no planeta. Está preocupada com isso? E eu queria, Breno, fazer uma última questão, o tempo aqui está correndo, é sobre a manipulação ideológica e também a soberania nacional. A gente viu aí aqueles prefeitos brasileiros que visitaram Israel e que foram orientados a fazer a propaganda sionista no Brasil, né? Como é que você assiste a isso? Se você acha que esse tipo de prática coloca em risco a soberania brasileira, ou você acha que isso aí não tem tanta importância assim também? E como é que você vê o risco de instrumentalização religiosa e ideológica desse conflito, né? Porque eu fiquei muito preocupada, eu cheguei aqui dizendo hoje que eu fiquei preocupada quando vi pessoas ali que eu conheço, que são pessoas, enfim, que se informam através de TikTok, metendo pau no Lula, dizendo que o Lula que está fazendo a guerra, quer dizer, ouviu o galo cantar e não sabe onde, né? Mas está sendo manipulado aí pelas redes de extrema-direita, enfim. Olha, eu acho que essa cooptação de políticos, jornalistas, juízes, realizada pelo lobby sionista é um crime. É um crime. É um crime porque se dá em defesa de um Estado, como é o Estado de Israel, que é um Estado ilegal, que desrespeita as resoluções da ONU,
é um Estado que está sob processo, acusado de crime de genocídio, e é um Estado que o presidente da República acusa permanentemente de cometer crimes de genocídio. Portanto, a ida de representantes parlamentares, de prefeitos, de governadores a Israel para serem treinados na condição de defensores do regime sionista é um crime. Veja, eu não sei se não é um crime do ponto de vista estritamente legal, é um crime moral e que deveriam ser pensadas medidas legais para impedir esse crime moral. De toda maneira, esse tipo de ação deve ser duramente denunciada. Deve ser denunciado o lobby sionista que busca subornar essas pessoas, porque é disso que se trata, de suborno de prefeitos, juízes e outras figuras públicas, jornalistas e outras figuras públicas. O Estado sionista tenta subornar essas pessoas, tem que ser denunciado, e tem que ser denunciadas todas as pessoas que caem no canto de sereia do lobby sionista. Tem que ser denunciado os jornalistas, os políticos e todas as pessoas que aceitarem esse tipo de convite do lobby sionista, duramente denunciados, né? Como tem sido feito, aliás. Né? É um dos embates essenciais para isolar o Estado de Israel. E Breno, para a gente finalizar, tem 3 minutinhos aqui, a gente ainda tem que falar um pouquinho do que vai acontecer no Opera Mundi. Alguma palavrinha sobre essa guerra interna, né, aqui, governo versus Congresso, alguma coisa que você precisaria falar para a gente antes da gente encerrar? Eu acho que foi desatada uma ofensiva contra o governo Lula. É muito claro isso. Ou seja, os partidos de direita e centro-direita estão se alinhando e se aliando com a extrema-direita. Está se conformando um bloco conservador contra o presidente Lula. E esse bloco conservador conta com a participação de partidos que estão no governo. Conta com a participação do União Brasil, conta com a participação do PP, conta com a participação dos Republicanos, conta com a participação do PSD de Kassab, conta com a participação do MDB. Né? Um grande bloco conservador. E o presidente Lula precisa repensar sua tática, porque, efetivamente, a constituição desse bloco conservador com partidos aliados liquida a tática de frente ampla. É necessário pensar uma outra tática. Como reagir a esse bloco conservador? Como fazer a disputa político-ideológica com esse bloco conservador? Como mostrar para a sociedade os interesses desse bloco conservador? Como mostrar para a sociedade que o PT, a esquerda e seus aliados efetivos estão dispostos a mudar o país? Ou seja, a tática da frente ampla está naufragando e é necessário constituir uma outra tática para enfrentar essa ofensiva conservadora. Como eu tenho muito pouco tempo, é essa a conclusão que eu tenho sobre o cenário atual. Nós podemos tratar isso com mais acuidade na nossa próxima conversa na semana que vem. Com certeza. Vlarilma de Queiroz, é preciso um baixa nessas mentiras com o uso de IA. É assustador, realmente, o que tem se feito de manipulação midiática. A gente até fica olhando, né, e desconfiando de tudo quanto é vídeo que aparece. Obrigada aqui a Reginalíssima pelo apoio, sempre mandando superchat. Obrigada, Regina, grande beijo para você. E então vamos a ele, o programa do Opera Mundi. Está aqui tudo o que você precisa saber sobre guerra Israel e Irã amanhã às 17 horas. Isso, eu vou preparar um programa especial, porque agora todas as terças-feiras às 5 horas eu faço um programa de análise. Então o programa de amanhã vai ser bem detalhado sobre a guerra Israel e Irã, incluindo, claro, os ataques norte-americanos, né? É para tentar oferecer às pessoas, digamos, um cenário geral bem estruturado sobre o que está em jogo, os riscos, as possibilidades, para as pessoas melhor poderem compreender essa guerra.
E hoje, às 11 horas, então, tem com o querido Guilherme Estrela, exploração de petróleo da margem equatorial, também que é um entrevista. debate muito relevante, né? Que é um debate interno e agora também externo, né? Porque o Guilherme Estrela, que é o pai do pré-sal, é o grande geólogo brasileiro, ele foi diretor da Petrobras. O Guilherme Estrela vai nos falar tanto sobre esse tema da exploração do petróleo na margem equatorial, quanto das consequências da guerra sobre a economia petrolífera brasileira, né? Sobre como funciona o petróleo no Brasil nessas condições de guerra. Uma entrevista muito importante hoje às 11 horas da manhã no canal do Opera Mundi. É a primeira das nossas 5 entrevistas no 20 Minutos dessa semana, né? Colocando aqui às 5, então, Guilherme Estrela, hoje às 11, amanhã Manuela Dávila também às 11, depois Lucas Mendes na quarta, Iat Omar, educadora da cultura árabe, e na quinta e na sexta o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Muito bem, Breno. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua análise, sempre muito importante.